Queridos amigos, olá! Hoje eu quero falar de alguma coisa que nós temos falado muito, mas será que nós temos mesmo? Esperança. O que você tem de esperança? Será que você tem esperança em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo, lá naquela primeira carta, lá quase no finalzinho da Bíblia, ele escreve e ele tem duas cartas, e na primeira carta ele fala no capítulo 3, no verso 15, ele fala assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estar preparados para responder à esperança que há em nós. Que pergunta, que preparo. Como é que nós nos preparamos para isso, meus caros? Como é que nós nos preparamos para isso? Originalmente essa carta ela foi escrita para um pessoal muito humilde. Se situava no norte da Ásia e eram pessoas realmente muito humildes, né? Alguns eram serviçais nas casas, outros eram escravos, talvez não escravos como nós temos o entendimento aqui nas Américas, né? Era uma outra forma de escravidão, mas eram escravos, pessoas que trabalhavam nas casas e essas pessoas elas transmitiam alguma coisa para aqueles moradores, para os seus senhorios, para aqueles para os quais eles trabalhavam. Por isso Pedro disse: estejam preparados para dar explicações do porquê de estarem felizes e terem esperança. Porque essa condição deles, ela despertava curiosidade e até, por que não dizer, inveja. Como podiam aqueles miseráveis serem felizes e terem esperança? A esperança deles não se baseava naquilo que eles tinham, naquilo que eles viviam, mas a esperança deles baseava-se numa vida eterna, uma vida plena. Interessante, né? A escala pela qual eles mediam os seus problemas, seus dilemas ou outras dificuldades quaisquer, ela não estava baseada ou não estava limitada nesses 70, 80 ou se muito 90 anos. Eles mediam isso com a escala da eternidade. É uma escala muito, muito mais ampla. E aí então tudo isso que está nesse pedacinho de vida que nós vivemos aqui, ele se dilui de uma forma em que isso fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Para muitos de nós, isso é muito fácil de entender. Para muitos de nós vivemos isso realmente no nosso dia a dia. Mas para outros alguns, não têm esse entendimento a respeito disso. Para alguns de vocês isso parece loucura. Como é que você vai pensar numa vida eterna? Algo que venha depois dessa vida. Dessa maneira como nós a conhecemos, essa vida onde nós nascemos, crescemos, fazemos o que temos que fazer, a nossa missão aqui na Terra e vamos embora, né? Mas a vida ela não está limitada a isso. Seria muito miserável se a vida se limitasse só a esse tantinho de tempo em que nós vivemos aqui, né? Mas isso pode ser revertido. Você pode vir e aceitar que Cristo pagou pelos teus pecados. E ele fez isso lá atrás, quando ele seguiu o caminho da cruz, quando ele foi crucificado, quando ele morreu por você e por mim. Lá ele pagou pelos meus pecados. Mas como é que eu vou entender isso, Carlos? Como é que eu vou entender isso? Né? Eu vou fazer isso de uma forma assim meio esdrúxula, mas você vai entender. Hoje em dia nós estamos com dificuldades de sair de casa, não é verdade? E aí você recebe uma mensagem dizendo assim: fulano, eu comprei um presentinho para você, né? Eu comprei esse presentinho lá na loja tal e tal, no shopping tal, né? E eles estão lá com um sistema de drive-thru, então já está pago, é teu, mas
vai lá buscar. Você precisa ir buscar lá, porque eu não tenho como lá pegar para te entregar. Não é? Então vá lá, busque esse presente. Ok? E aí? O presente ele já é teu. Ele está pago. Mas você precisa ir lá buscar. Você tem que pegar, ir lá no shopping, ir no drive-thru, se identificar e dizer, eu vim buscar o meu presente. E aí quando você pegar esse presente, ele vai ser teu, e aí sim você pode usufruir desse presente. Não sei se você entendeu, não é? Cristo, ele já pagou pelos nossos pecados lá atrás, né? Há muito tempo atrás, lá na cruz do Calvário. Mas você precisa dizer a Jesus, eu aceito o teu sacrifício por mim lá na cruz. Eu quero fazer parte dos salvos, daqueles que têm direito à vida eterna. É isso que eu quero, Senhor Jesus. Quero fazer parte daqueles que têm a esperança, e agora eu quero poder dizer isso a todos, a razão da minha esperança. Se você ainda não tem essa esperança, eu te desafio a ir lá e a buscar esse presente, aceitá-lo. Já é seu, sempre foi seu, mas se você não for lá buscar, você não pode usufruir dele. E esse lá buscar é muito simples, é uma oração que você vai fazer a Deus, dizendo que você aceita esse presente, que você aceita o sacrifício de Jesus lá na cruz por mim, por você. E aí, se nós avaliarmos os nossos sofrimentos, se nós avaliarmos esse tempo complicado que nós vivemos, se nós avaliarmos as injustiças que são praticadas a nós em todas essas situações, entre outras coisas, se você avaliar isso com a escala da eternidade, ai gente, o grau de importância que damos a essas coisas, ela vai ser tão menor, a vida vai ser tão mais leve, a vida vai ser tão mais feliz. Resumindo, nós viveremos o verdadeiro Shalom de Deus, a verdadeira paz que só Cristo pode nos dar. Isso, queridos, não tem nada a ver com religião, nada a ver com religião, mas tem a ver com o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Faça essa oração, busque esse presente, o presente que já é seu. Ele já é seu. E saiba então, depois disso, saber exatamente a razão da tua esperança. Que Deus os abençoe nessa decisão.